Capítulo 7. Agora, quanto às coisas sobre as quais escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Contudo, por causa da prevalência da fornicação, tenha cada homem a sua própria esposa, e tenha cada mulher o seu próprio marido. O marido renda à esposa o que lhe é devido, mas faça a esposa também o mesmo para com o marido. A esposa não exerce autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o seu marido. Do mesmo modo também, o marido não exerce autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a sua esposa. Não vos priveis um ao outro disso, exceto por consentimento mútuo, por um tempo designado, para que possais devotar tempo à oração e possais ajuntar-vos novamente, a fim de que Satanás não vos tente pela vossa falta de comedimento. No entanto, digo isso como concessão, não como mandado. Mas eu queria que todos os homens fossem como eu. Não obstante, cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um deste modo, outro daquele modo. Digo, porém, aos não casados e às viúvas, que é bom que permaneçam assim como eu. Mas se não tiverem autodomínio, casem-se, pois é melhor casar-se do que estar inflamado de paixão. Aos casados dou ordens, contudo não eu, mas o Senhor, que a esposa não se afaste de seu marido, mas se ela realmente se afastar, que permaneça sem se casar, ou senão, que se reconcilie novamente com seu marido, e o marido não deve deixar a sua esposa. Mas aos outros digo eu, sim, eu, não o Senhor. Se algum irmão tiver esposa incrédula, e ela contudo estiver disposta a morar com ele, que ele não a deixe. E a mulher que tiver marido incrédulo, e ele contudo estiver disposto a morar com ela, não deixe seu marido. Pois o marido incrédulo está santificado em relação à sua esposa, e a esposa incrédula está santificada em relação ao irmão. De outro modo, os vossos filhos seriam realmente impuros, mas agora são santos. Mas se o incrédulo passar a afastar-se, deixa-o afastar-se. O irmão ou a irmã não está em servidão em tais circunstâncias, mas Deus vos chamou à paz. Pois, esposa, como sabes se não hás de salvar o teu marido? Ou marido, como sabes se não hás de salvar a tua esposa? Apenas conforme o quinhão que Jeová tem dado a cada um, ande cada um assim como Deus o chamou. E assim ordeno em todas as congregações. Foi alguém chamado no estado circunciso? Que não se torne incircunciso. Tem alguém sido chamado na incircuncisão? Não seja circuncidado. A circuncisão não significa coisa alguma, e a incircuncisão não significa coisa alguma, mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Em qualquer estado em que cada um foi chamado, neste permaneça. Foste chamado quando escravo? Não te preocupes com isso, mas se também puderes ficar livre, então aproveita a oportunidade. Pois todo aquele no Senhor que foi chamado quando escravo é o liberto do Senhor. Igualmente, aquele que foi chamado quando era liberto é escravo de Cristo. Vós fostes comprados por um preço. Parai de vos tornardes escravos de homens. Qualquer que tenha sido a condição em que cada um foi chamado, irmãos, permaneça nela associado com Deus. Agora, concernente às virgens, não tenho mandado da parte do Senhor, mas dou a minha opinião, como alguém para com quem o Senhor mostrou misericórdia para ser fiel. Portanto, acho bom, em vista da necessidade aqui conosco, que é bom que o homem continue assim como está. Estás amarrado a uma esposa? Para de buscar livramento. Estás solto de uma esposa? Para de buscar esposa. Porém, mesmo se te casares, não cometes pecado. E se uma pessoa virgem se casar, não comete pecado. No entanto, os que o fizerem terão tribulação na sua carne. Mas eu vos estou poupando. Outro sim, digo o seguinte, irmãos. O tempo que resta é reduzido. Doravante, os que tiverem esposas, sejam como se não as tivessem. E também os que choram, sejam como os que não choram.
e os que se alegram, como os que não se alegram, e os que compram, como os que não possuem, e os que fazem uso do mundo, como os que não o usam plenamente, porque está mudando a cena deste mundo. Deveras, quero que estejais livres de ansiedade. O homem não casado está ansioso das coisas do Senhor, de como pode ganhar a aprovação do Senhor. Mas o homem casado está ansioso das coisas do mundo, de como pode ganhar a aprovação de sua esposa. E ele está dividido. Além disso, a mulher não casada e a virgem está ansiosa das coisas do Senhor, para que seja santa tanto no seu corpo como no seu espírito. No entanto, a mulher casada está ansiosa das coisas do mundo, de como pode ganhar a aprovação de seu marido. Mas digo isso para vossa vantagem pessoal, não para vos armar um laço, mas para induzir-vos ao que é decente e ao que significa assistir constantemente ao Senhor, sem distração. Mas, se alguém pensa que se está comportando de modo impróprio para com a sua virgindade, se esta estiver além da flor da juventude, e este é o modo em que deve ocorrer, faça ele o que quiser. Ele não peca. Casem-se. Mas, se alguém estiver resolvido no seu coração, não tendo necessidade, mas tiver autoridade sobre a sua própria vontade, e tiver feito esta decisão no seu próprio coração, de manter a sua própria virgindade, ele fará bem. Consequentemente, também faz bem aquele que der a sua virgindade em casamento, mas aquele que não a der em casamento fará melhor. A esposa está amarrada durante todo o tempo em que seu marido estiver vivo. Mas, se o seu marido adormecer na morte, ela está livre para se casar com quem quiser, somente no Senhor. Ela será mais feliz, porém, se permanecer assim como está, segundo a minha opinião. Acho certamente ter também o Espírito de Deus.